Amados, vamos trazer para vocês. Como é que você tá, querido? Tudo bem. Tá frio aí? Tá frio? Tá um pouquinho. Faltei semana passada, né? Aqui tá um calorzão, eu tenho um ventilador aqui jogando vento aqui nas minhas costas, mas tá muito quente aqui, viu? Você viu que ficou a minha tela preta aí, 3 dias de escuridão, hein? Pois é, eu aqui, pastor Lucas, está todo mundo esperando o Senhor, aquela sensação. O vizinho foi mexer lá na rede elétrica lá, porque eles começam a plantar fumo, fazer as coisas, e eles usam muito a rede elétrica, né, para secar o fumo. Aí pegou fogo lá, deu um estouro, aí apagou tudo aqui. Eu tive que refazer a rede externa para desconectar da rede dele, né, porque estava na interferência. Ele tentou desligar a chave dele lá e continuou passando corrente. Mas Deus resolveu tudo aqui. Graças a Deus. Então é de uma casa para outra, quando uma queima, a outra cai também, assim, é? Não, é porque tinha um fio terra que desce até lá embaixo na água para pegar a bomba, para bombear. E aí os fios terra estavam tudo junto, mas o meu terra estava aterrado, mas o dele não. E como estava encostado no outro, aí passou corrente. Então vocês ouviram aí um professor de física e de matemática. Amado, mas foi um livramento, foi uma bênção, Deus deu vitória. Estamos livres agora. Agora o vizinho pode fazer o que quiser lá, que não mexe mais aqui não, graças a Deus. Amém, então, amém. O pastor Jones e a pastora Nilva estão com problema aí, a gente vai orar para ele mais tarde. Amém. A mãe da pastora Nilva está bem ruim. Vamos fazer a oração para ele depois, quando o senhor acabar. Pedir uma oração sobre o Senhor, eu vou cair fora daqui. Amém. Muito obrigado, Pai, o Senhor trazer aqui para nós, aqui, o pastor Lucas, que agora o Senhor vem encher ele, Pai, com tuas palavras, encher ele com teus sentimentos, e ele venha falar, Pai, as tuas vontades, os seus sentimentos para nós ao redor do mundo, Pai, que o Senhor tem para cada um de nós em nosso andar, nesse finalzinho de tempo. Muito obrigado por trazer aqui para nós o pastor Lucas. Guia ele agora, Pai, guia ele, guia a boca dele, e ele venha falar, então, os seus mistérios para nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, paz, Senhor Jesus. Só fechar o som aqui do computador para não atrapalhar, gente, porque esse computador fica recebendo mensagem e fica dando sinal toda hora. Então, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a escravidão do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, irmãos, é o poder de decisão que nós temos, né, para obedecer a Deus, né? Ele deu um livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quer. Mas, assim, aqueles que querem se salvar, ou que seus pecados sejam perdoados, se querem participar do arrebatamento, vai usar o seu livre-arbítrio por amor a ele, obedecendo a sua palavra. Então, basicamente é isso. Então, vamos aqui ler uma palavra de Deus, né? Vamos ler uma palavra para a gente entender sobre o que Deus quer para nós, tá certo? É bom sempre a gente ter uma palavra de referência, né? Nós temos 3 grupos de pessoas no Apocalipse, né? Os 3 grupos de pessoas são o seguinte. O primeiro grupo é os 144 mil que são arrebatados, eles vão andar na terra e vão estar no céu ao mesmo tempo. É uma amplitude dimensional. Porque quando Adão andava no Éden, ele andava com Deus, ele tinha a terra e o céu conectados. Por isso que Deus vinha e conversava com ele pessoalmente. E então, quando Adão pecou, ele perdeu aquela comunhão com Deus, né? Segundo o hebraico, dá para perceber que na língua hebraica o corpo de Adão brilhava, né? Quando você vê o filme de Gênesis, né, você vê o Adão assim, né, sem roupa, e o corpo dele não está brilhando, porque eles não entendem esse mistério, né? O corpo dele brilhava. Então, os 144 mil, quando eles forem levados à sala do trono para receber as suas instruções e as suas atribuições, eles vão voltar com o corpo brilhando. E isso será as primícias. Eles são as primícias, os primeiros prontos da colheita. E isso vai ser testemunho para os demais que vão se preparar para o arrebatamento
né, de Tessalonicenses lá. Então, veja só. Até lá, né, nós temos alguns acontecimentos, né, que vão ser iniciados, né, acredito eu, por tudo que está sendo dito e confirmado, a partir de agora, do mês de setembro, né? Tem uma jogada que Deus faz lá, que Deus fala para Daniel que o último mês vai ser o primeiro mês, né? Ele faz uma jogada. Ele muda a contagem dos meses, depois ele faz o último mês ser o primeiro mês, e tem um mistério aí. Então a gente vai entender isso mais tarde, porque Deus vai usar isso para acertar o calendário do mundo com o calendário dele, porque o mundo tá com o calendário deslocado. O que é um mês para Deus não é um mês para o homem, por isso que a gente não sabe o dia nem a hora, né? Então, esse testemunho, né, que vai aparecer, muito claro, vai trazer o avivamento da igreja. Aqueles que ficaram aqui, né, que não se prepararam para ser dos 144 mil, porque os 144 mil é um número simbólico. Nós temos 12 mil de cada tribo, mas lá no Apocalipse, capítulo 7, verso 9, fala o seguinte: depois destas coisas, olhei, eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sob os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus. São 7 atribuições de louvores, né? E um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são, de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Amém? O Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então, irmãos, o que significam essas palavras? Anteriormente, no versículo 3 desse mesmo capítulo, capítulo 7, Apocalipse, até o verso 8, houve o assinalamento dos 144 mil, 12 mil de cada tribo. E depois tem esse pessoal aqui, né, esse número de santos que estão vindo da grande tribulação. A palavra original aqui é escaparam, saíram. Então, a partir do momento, nós já entramos em contagem regressiva, né? Mas a partir do momento que os eventos começarem a acontecer na Terra, né, o sexto selo, a primeira trombeta e assim por diante, né? Aí nós temos os 3 dias de escuridão, a queda dos Estados Unidos, um grande terremoto, um meteoro. A partir desses eventos, as pessoas vão se despertar. Então, os que já estão despertados e prontos, ou seja, o que é estar pronto? É estar desprendido da Terra. Quando você vai fazer uma viagem, você faz sua mala, vai para a rodoviária ou para a estação de trem, você está desprendido da sua casa, desprendido do seu quarto, desprendido do seu apartamento, porque você vai fazer aquela viagem, a sua intenção é naquela viagem. Então, às vezes você até pensa assim, eu deixei um item lá. Não interessa, o importante é não perder o ônibus, o trem e a viagem. É basicamente isso. Então, para você ter certeza que você vai participar do arrebatamento, você tem que sondar em seu coração se você está desprendido. Se Jesus, se não terminar essa live aqui, vamos supor, daqui a pouco eu sumo, você some. Você está desprendido para ir? Se você ouvir a voz aqui, você está desprendido agora. Esse é o teste. Bom, até o dia 22 de setembro, nós temos um evento para acontecer. Né? Nós esperamos que seja o arrebatamento dos 144 mil.
Então, o que você tem a fazer até lá? Desprender-se de tudo. E como eu faço isso? Ora, em primeiro lugar, sonde o seu coração, para você não ficar na grande tribulação, sonde o seu coração e veja se tem alguma coisa ainda te prendendo, alguma culpa. Culpa é sinal de pecado não confessado, medo é sinal de falta de confiança no amor de Deus, de crer no que o sangue de Jesus perdoou. Então veja, se você ainda não creu com tal suficiência, você ainda tem medo, você não confia no amor de Deus, porque confiança é o contrário do medo, e o medo também é o contrário da fé. Então você precisa entrar num quebrantamento, numa contrição do seu coração, de tal forma que você se renda a Deus e peça para Ele esquadrinhar toda a sua vida nesse último tempo que resta, para que Ele purifique o último grau. Então, Ele mortifica a sua carne, Ele te desprende do mundo e te dá o amor pleno dEle para você lançar o medo e obedecer Ele, independente do que aconteça. Então, esses são os 3 requisitos, né? Então, veja só. Caso você não cumpra esses 3 requisitos, as coisas vão começar a acontecer. Então, vai haver ainda um processo de purificação diante dos eventos que vão acontecendo, porque vai os 144.000 e volta para preparar a noiva. O que é preparar a noiva? É preparar todo um povo, certo? Que vê o testemunho dos 144.000 e se arrepende e parte para o arrebatamento de Tessalonicenses, né? Então, vejam só o que acontece. Então, essa preparação da noiva, ela acontece nessas dores de parto que já se iniciaram. Elas vão ser concluídas e a noiva vai ser purificada nos 3 dias de escuridão, nas coisas que vão acontecer. Se você permanecer vivo, né, você é transformado. Se por acaso Deus te levar e você está com Jesus, ou um parente seu, veio terremoto, veio guerra, veio fome, qualquer coisa, qualquer pessoa que partir está salvo, porque está entregue a Jesus, já se entregou totalmente. Então, não é a maneira como você parte, é a maneira como está o seu coração que conta. Você vai aparecer lá diante do trono, você vai estar dentro desses versículos que eu li. Se você estiver pronto e maduro, né, como pessoa totalmente desprendida, né, selada como um dos 144.000, você está na primeira lista, certo? Que é do verso 3 ao verso 8. Se você for preparado pelos 144.000 durante os eventos que vão se seguir, você está na segunda lista. Essa segunda lista ela é composta dos que são transformados e dos que são ressurretos. Primeiro dos que são ressurretos, né? E dos que são transformados. Durante esse período, esse pequeno intervalo de tempo, as pessoas morrem, mas o que elas morrem é um escapamento, como diz assim, de onde eles são? De onde eles vieram? Eles escaparam, saíram fora. A palavra vieram aqui no hebraico, não. Que o Apocalipse foi escrito no hebraico, mas a cópia hebraica se perdeu. Então ela está no grego. Essa palavra no grego quer dizer escaparam. Por algum meio ele escapou. Ou morreu, né? Ou teve um terremoto, ou alguma coisa, né? Ou então eles foram preparados, que chegou a hora do arrebatamento, eles subiram. Amém? Entenderam o segundo grupo? O primeiro e o segundo grupo? Tá bom. Os que ficaram, depois desse arrebatamento, começa a grande tribulação, né? Porque tem 4 intervalos, vamos lá. Dores de parto, tribulação, grande tribulação e ira. Na ira já não tem mais ninguém aqui. Só a besta, né, com aqueles que adoram a besta, que vão para o Armagedon, e Jesus vem descendo em cavalos brancos com aqueles que já subiram. 144.000, noiva e assim por diante. Tá? Então, vamos repetir. Dores de parto, tribulação, grande tribulação e ira. Certo? Então, dores de parto, preparação dos 144.000. Tribulação, preparação da noiva. Sobe o arrebatamento. Grande tribulação, aqueles que ficaram.
que vão ter que lutar contra a besta e o falso profeta, né? E são vencedores. Vamos para o terceiro grupo, que também está na palavra. Aliás, eu vou só mencionar mais um pouco do primeiro grupo, que é os 144.000, lá no capítulo 14, antes de entrar no terceiro grupo. Tá? E eis que, capítulo 14, e olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. Como eu falei, 144.000 é um número simbólico. Ele representa as 12 tribos de Israel, mas também uma multidão de pessoas, né, que Deus foi salvando desde o dia que ele criou Adão até hoje, porque 6.000 anos, certo? 6.000 anos vezes 24, né? Você tem 144.000, 6.000 anos, tá? Então, vamos lá. E ouvi uma voz, e olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, em suas testas tinha escrito o nome do seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas. E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Mulheres são religiões, idolatrias, deuses estranhos, né, religiões falsas, nova era, coisas desse tipo. Então, se você já abandonou tudo isso, se purificou de tudo isso, então você está nessa lista aqui, né? Que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Então, ao longo da sua vida, Deus foi preparando você por uma jornada. Aí, nessa jornada, você entende, né, qual foi o seu trajeto até o dia do arrebatamento. Ou seja, se você não se contaminou com mulheres, no caso, religiões, né, você se manteve puro com Deus, puro com Jesus, né, porque é um noivado, um casamento, você não traiu Jesus, né, então você manteve o seu compromisso de noivo, né. Então, aí nós temos os 144.000 mais aquele grupo, segundo o que eu li, né, que vieram da grande tribulação. Vieram porque escaparam, né? Começou a grande tribulação, eles já foram tirados, tá bom? Ou já tinham morrido por algum terremoto, alguma coisa, mas foram tirados, escaparam da grande tribulação, tá bom? Compreenderam bem isso aí? 144.000, eles têm uma característica especial que é um pouco diferente da noiva. Por quê? Porque os 140.000 são guerreiros, eles retornam para guerrear. Então, no reino, nós temos várias profissões. Nem todo mundo é guerreiro, né? Numa sociedade, nem todo mundo é médico, nem todo mundo é padeiro, nem todo mundo é professor, nem todo mundo é soldado, né? Então, os 144.000 são características de guerreiros espirituais do exército celestial que não se contaminaram com mulheres, tá? Mas não significa que ele não é noivo, né? Qualquer um que não é guerreiro, eu não sou guerreiro, então eu não sou de 144.000. Não, mas você é noiva. Por quê? Porque você já está pura, limpa, santificada e preparada para a volta de Jesus. Mas eu não estou puro, eu não estou limpo ainda. Vai ter 3 dias de escuridão para acontecer essa purificação total. Nesses 3 dias de escuridão, Deus vai expor para você tudo que você tem de medo e de pecado. E ali você vai se humilhar e vai limpar e vai sair dos 3 dias puro, 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 puro para se casar com Jesus. Tá bom? Compreenderam o primeiro e o segundo grupo? Tá. Vamos para o terceiro grupo. O terceiro grupo está no Apocalipse capítulo 15. E vi outro grande, porque no capítulo, deixa eu só fazer uma sequência para poder encaixar todo mundo aqui, ó. Nós temos as 7 cartas às igrejas, né? Nós temos os 7 selos, e nós temos as 7 trombetas e as 7 taças. Basicamente é isso, né? Depois nós temos detalhamento, a mulher e o dragão,
a besta e o falso profeta, a queda da Babilônia, né? Então, novos céus e nova terra são detalhamentos, tá? Detalhamentos. Então, vamos lá. Agora, no capítulo 15, nós já estamos perto das taças. O que aconteceu, né? Você vai ver na sequência, o que aconteceu até o capítulo 15. O arrebatamento dos 144.000 aconteceu, eles foram até o trono e voltaram. A noiva se preparou, foi arrebatada, certo? Subiu todo mundo e ficou uns remanescentes. Por isso que a palavra remanescente quer dizer aqueles respingos, aqueles que ficam por último. A gente chama de remanescente, mas nós não somos remanescentes. Nós somos remanescente do mundo. Tá? Mas o remanescente da Bíblia, do Apocalipse, não é esse. O remanescente é aquele que luta contra a besta e o falso profeta porque ficaram no arrebatamento. Então vamos ver lá. Que tinham as últimas 7 pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então vai começar as 7 pragas. Então já houve tudo, né? 7 selos, 7 trombetas, né? E vai começar as 7 taças, né? E vi com um mar de vidro misturado de fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, do seu sinal e do seu número, do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha harpas de Deus. Então, veja só, preste atenção ao louvor de cada grupo, né? O primeiro grupo, eles têm um cântico, né, que ninguém pode cantar senão os 144.000. Está lá um cântico no capítulo 14, né? Cantava um novo cântico diante do trono. O segundo grupo, eles têm um louvor que está no capítulo 7, não? Quer ver onde que ele tem os louvores assim? Peraí, gente, minha Bíblia tá tão usada aqui no Apocalipse que até as páginas estão se embaraçando aqui. Deixa eu ver, eles são... Lavaram os seus vestes com o sangue, estão diante do trono, servem do dia e de noite, né? Deixa eu ver aqui as características dele. Trajavam vestes brancas, né? Com palmas na mão, tá? Esses estão com palmas na mão, tá bom? E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, está sentado no trono. Então tinha um clamor. Então o segundo grupo tem um clamor, o primeiro grupo tem um cântico que ninguém sabe cantar, só eles. E esse terceiro grupo, olha o que eles estão falando, ó. Eles foram vitoriosos da besta, da marca de tudo, então eles já estão saindo já por meio de alguma aflição que houve depois do arrebatamento, né, que eles estão vitoriosos. Ou que eles permanecem firmes, né, e vencem a besta até Jesus vir no Armagedon e destruir a besta e falso profeta, porque a besta e falso profeta só é destruído na última batalha, que é do Armagedon, né? E cantavam um cântico de Moisés, certo? Servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Verdadeiros teus caminhos, Rei dos Reis. E não te temerá ao Senhor, e não magnificará o teu nome, porque tu és santo, e por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos, né? Então, aí depois tem um restante, né? Então, nós estamos aqui explicando os 3 grupos. Então, nós estamos prestes agora a cumprir 2 grupos, 144.000 e a noiva. Esse terceiro grupo é para quem perdeu o arrebatamento, mas resistiram à besta, porque eles vão ver a besta, vão enfrentar a marca da besta, vão rejeitar a marca da besta, vão fugir. Os 144.000, ele prepara a noiva, mas eles continuam aqui. Olha a tarefa dos 144.000. A noiva sobe e eles continuam por causa desses aqui, para ajudar esses que ficam na grande tribulação, né? Até o final, porque aí na hora que começar as taças, pronto, já encerrou. Amém? Então, aí quando o Senhor descer a ira, né, já não tem mais ninguém aqui, certo? Porque as taças da ira é só para os que rejeitaram a Jesus. A ira é só para quem rejeitou. As trombetas, ó, os selos e as trombetas é para acordar e para as pessoas, vamos dizer assim, não entrar
na marca da besta. Não aceitar a marca da besta, ou seja, escapar antes. Tá? Então, selos e trombetas estão mais ou menos juntos ali. Acontece um selo e é muito parecido com a trombeta e coisas do tipo ali. Tá bom? Então, tem um mistério que é a ordem das coisas, né? A gente tem 7 selos, né? Todos os selos já foram demarcados espiritualmente. O sinal de 7 selos da Virgem, né? Do arrebatamento do filho varão já apareceu no céu. O sinal de Apocalipse 15 também já apareceu no céu, foi o último alinhamento dos 7 planetas, né? A constelação de Órion e outras coisas que houve por aí. Então já está tudo demarcado. Espiritualmente, só falta acontecer materialmente. Então está tudo demarcado. E o que acontece? Aí nós temos, né, essa última etapa. E nessa última etapa, né, Deus protege aqueles que estão lutando contra a besta e o falso profeta, porque os 144 mil ainda estão aqui, fazendo esse trabalho. A noiva já não está mais aqui. Os 144 mil fica subindo e descendo para o céu, subindo e descendo para o céu, para proteger esses remanescentes e esses respingos de Ruth, porque houve a colheita, lembra lá de Boaz? Boaz com Ruth tiveram uma colheita, e depois a Ruth foi lá pegar os respingos, depois da colheita. Então a Ruth representa esses que vêm aqui para a terra, depois que a igreja foi arrebatada, pegar esses respingos. Então, o que o Senhor está alertando? O coração de Deus, ele não é o tipo sádico que gosta de sofrer. Muita gente diz, mas os cristãos sofreram na cova dos leões. Quem somos nós melhores do que eles para não sofrer a grande tribulação? Precisamos sofrer. Então pega um chicote e começa a chicotear. Não é isso, gente. Sofrimento, tribulação é arrancar da casca para ficar só o trigo. O que é o trigo? É o corpo espiritual. É o seu espírito perfeito. Arrancou a casca, que é a carne, pronto, tribulou. Então, os 144 mil aceitaram a tribulação antes da tribulação. Eles já vinham mortificando a carne deles, certo? Com o passar do tempo das provas da vida. Então, eles já chegaram nessa estatura do varão perfeito, nessa plenitude de Cristo, aqui agora. E Deus fez isso para salvar os demais, porque Deus é providente. Porque a gente vence uma linha, aí Deus prepara uma solução, aí a gente ultrapassa outra linha, Deus prepara outra solução. Na verdade, Deus queria que todo mundo fosse filho varão e todo mundo fosse 144 mil. Aí tem gente que escapa, né, porque é desobediente. Aí vai para a tribulação e vai ter que ser purificado mais um pouco para ser arrebatado como noiva. Aí tem outros que escapam ainda. E Deus vai atrás, por causa do amor dele. Enquanto a vida é a esperança. Agora, depois que aceitou a marca da besta e adorou o anticristo, aí não. Aí já encerrou, porque aí já é um abandono de Deus. Né? Davi falou para Salomão, você tema Deus e não o abandone. Porque se você o abandonar, ele te abandonará. Se você for fraco e pecar, ele não te abandona. Né? Mesmo que a gente é infiel, porque o pecado é infidelidade. Ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Mas abandonar a Deus é rejeitar a Deus. É blasfemar contra o Espírito Santo. É aceitar Satanás ao invés de Deus. Entendeu? Então, isso aí, né, é para aqueles que adoram a besta e o falso profeta. Então, nós temos 3 grupos e um quarto grupo, que é o que vai ser destruído quando Jesus voltar, que é aqueles que aceitaram a besta do falso profeta. Então, esse não é nem igreja, isso não é nem povo de Deus. Povo de Deus é esses 3 grupos que eu falei, 144 mil, noiva e aqueles remanescentes. Esse é povo de Deus. Tá? Então, quando a igreja vê que os 144 mil foram e voltaram, já começa o avivamento. Já começa a preparação para o arrebatamento de Tessalonicenses. Né? Capítulo 2 e 4. Está lá. Então, aí vai essa segunda turma, fica o remanescente. Aí o remanescente enfrenta a besta, ou morre decapitado, né? Ou foge, né? Ou é protegido, enfim.
tem várias formas que Deus vai permitir de você ser tirado daqui. Certo? Aí, depois, vem as taças, que é o capítulo 15. Tá bom? Tá bem entendido isso? Então, porque Deus não é sádico, ele não quer que você passe para as outras etapas. Ele quer que você fique pronto hoje. E como é que é ficar pronto hoje? Render-se o coração totalmente, arrependimento total. Eu sou pecador, eu preciso de um arrependimento. Eu não sinto, eu sou duro de coração, eu não sinto o amor de Deus, eu não sinto desejo de me arrepender, eu gosto dos meus pecados. Irmão, entra num quebrantamento, aperta esse coração, porque isso é mal. Isso vai te levar para frente e você vai se arrepender de ter ficado e de não ter ouvido, como falou o pastor João no começo da live. Você vai se arrepender. Então, mas eu gosto de uma prática sexual, eu gosto daquilo. Irmão, entra em quebrantamento até o dia 23, 22 de setembro. Entra, irmão. Entra em quebrantamento, porque Deus te ama, Deus quer te levar no primeiro. Aí, deixa os desavisados para o segundo grupo, ou ainda para aqueles que Deus vão tratar. Agora, você ainda vai deixar pendência, você vai para o segundo grupo, vai ter mais uma chance, que é a chance de você passar pelos 3 dias de escuridão, pelas aflições, né, que são a tribulação, né, porque eu falei 4 etapas, né, dores de parto, tribulação, grande tribulação, ira, ainda vai passar por uma tribulação e tal, vai ter o arrebatamento de Tessalonicenses. Tá? O primeiro arrebatamento, que não é um arrebatamento, é vai e volta, é aquele do ladrão. O segundo arrebatamento, que é aquele da noiva com todo mundo, é aquele do alarido, com voz de arcanjo, que fala lá em Tessalonicenses. Né? Vamos lá ler. Esse é o segundo grupo, a noiva. Tá? Que vai se encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Tá. 2. Não, capítulo 4, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou ler aqui. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, né? Capítulo 4, verso 15. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Certo? E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Com eles quem? Com os que me ressuscitaram. Os mortos ressuscitaram. E ao encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Entendeu? Então, esse arrebatamento aqui, certo? É depois que os mortos ressuscitam. 40 dias depois que os mortos ressuscitam. Tá? Todos os que morreram ressuscitam. Né? E 40 dias depois, sobem. Entendeu? Aí depois desse, porque o primeiro não é um arrebatamento, é só uma subida, vai na sala do trono, recebe as atribuições, filho varão, 144 mil e volta. Esse aqui é o arrebatamento que todo mundo espera. Que não é a volta de Jesus em cavalos brancos. Não queira esperar Jesus em cavalos brancos, pelo amor de Jesus, porque aí já está acontecendo a ira já. E muitas igrejas, né, inclusive igrejas católicas e outras igrejas, ensinavam que Jesus vai vir em cavalo branco, espere ele. Não! Jesus vem em cavalo branco lutar contra os inimigos. Você não é inimigo de Deus. Certo? Então você tem que estar preparado agora para ser de 144 mil. Se você se atrasar e deixar tarde, você passa por alguma purificação, mas vai nesse arrebatamento depois da ressurreição dos mortos com o arrebatamento do alarido de trombeta, né? Aí, se você ainda for mais teimoso ainda, vai lá para o Apocalipse capítulo 15, né? Vai ter que lutar contra Deus, falso profeta e vencer, ou seja, não negar o nome do Senhor. Tá bom? Então tem 3 chances. Porque sempre quando falavam da volta de Jesus,
mostrava aquela multidão, né, e uma foto de Jesus vindo em cavalos brancos. Não é? Tem um monte dessa foto aí na internet. Uma multidão enorme Jesus, esperando Jesus vir em cavalos brancos. Quando Jesus vem em cavalos brancos, é capítulo 19 de Apocalipse, ele vem lutar contra a besta e falso profeta. Você já tem que estar lá em cavalos brancos com ele. Essa foto aí, essa figura aí está totalmente deslocada. Se ele vem em cavalos brancos, você vai ao encontro com ele nos ares, como está escrito em Tessalonicenses. Você tem que estar pronto para encontrar com ele nos ares, montar o cavalo e voltar com ele, descer com ele. Por isso que fala encontro com ele nos ares. Bodas do Cordeiro. Ceia do Senhor. Eu não cearei mais convosco, mas cearei lá quando estiver no reino. Não foi assim que ele falou? Foi a última ceia que ele tomou pessoalmente conosco, ou com os apóstolos, né, representando nós também, e nós tomamos a Santa Ceia. Aí essa Santa Ceia vai acontecer lá nos ares, com a noiva. E aí descem cavalos brancos. Uma coisa que nunca ninguém entendeu. Então, aquela foto de uma igreja aí, que mostra Jesus no cavalo branco, você esperando de pé aqui, olhando, aleluia, glória a Deus. Não é assim, não. Isso aí é coisa de homem, irmão. Tem que basear no que está escrito na palavra. E até mesmo agora que alguma coisa, a gente fala por conhecimento, mas Deus é que sabe os detalhes. Às vezes a gente fica com medo até de falar alguma coisa diferente do que a revelação de Deus. Porque essa palavra aqui, ela tem que estar conferida com os profetas, né? Como a Eren, né? A Vicky, ou outros irmãos aí que estão recebendo a profecia direta de Deus. Né? Então, a gente fala por conhecimento, um pouco por revelação, como Paulo dizia, né? Mas, porque, ó, apóstolo, profeta, mestre, pastor, né? São 4 categorias, 5, né? 5 ministérios. Vamos lá. Apóstolo, profeta, mestre, pastor. Tem 2 versículos que falam dos ministérios. Um é em Efésios e outro é em Coríntios. Mas tem um que Deus fala, primeiro para apóstolos, depois para os profetas, depois para mestres, depois pastores. Então, é uma categoria. Né? Quem é mestre é um pouco mais que pastor. Eu recebi a unção de pastor, mas também de mestre. Né? Mas de profeta, profeta é aquele que ouve lá de Deus, direto de Deus, e fala, né? Como a Eren, a Viking, coisa assim, direto de Deus. Né? Então, a gente tem o temor de falar assim, Senhor, me dê misericórdia aqui, porque eu não quero falar nada que seja diferente, para você não falsear. Se eu falo uma palavra diferente do que vai acontecer, aí você falseia, fala, olha, o pastor Lucas falou e não era assim, não. Você já fica meio o quê? Você já fica meio desconfiado, desacreditando em Deus, porque a carne é fraca, irmão. Tanto a minha carne, na hora de ler aqui a palavra, entrou o meu raciocínio, né, o meu desejo de fazer a ordem das coisas, com uma pessoa que vai pegar aquela palavra e vai ficar assim, tá vendo? Não era certo o que ele falava. Aí causa escândalo, né? Então a gente não quer isso. Então, normalmente, uma profecia tem uma influência nossa, mas não significa que ela é toda falsa. Acontece o seguinte, o que é a diferença entre um profeta verdadeiro e um profeta falso? Não é o que erra, porque errar, qualquer um pode errar. É o coração do profeta. Balaão não errou nenhuma profecia. Balaão não errou nenhuma profecia. A respeito do povo de Deus, ele não errou nenhum. Mas ele não tinha um coração com Deus. Ele tinha um coração aonde? Ó? O dinheiro. Então, ele era um falso profeta por causa do propósito do coração dele. Entendeu? Ah, mas o profeta ali errou. Veja se o coração dele está com Deus. Porque às vezes ele errou porque ele, num momento de fraqueza, ele deixou o raciocínio dele tomar conta e não a revelação de Deus. Por isso que tem um ungido profeta, que aquele aqui, assim diz o Senhor, né? Aquele que ouve, pá, e fala. Ele é um alto-falante de Deus. Ele só liga lá na tomada de Deus e Deus fala lá e já sai na boca dele aqui. É diferente do mestre, do pastor, que tem que ler a Bíblia, raciocinar, entendeu? O profeta, ele é arrebatado, ele tem a visão, ele escreve a visão conforme ele vê, ele não acrescenta nada. E aquele estudioso, ou aquele pastor, ele tenta entender de uma forma mais próxima do seu raciocínio. Isso que dá a diferença. Tá bom? Então, vamos lá.
Vamos continuar. Então, eu falei que no começo, nós estávamos falando do livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, diante de todas as dificuldades que a gente passa, fica aprisionado. A alma fica fragmentada no sentimento de decepção, de rancor, de ódio, de mágoa, de frustração, fragmenta o seu coração, ele fica despedaçado, e o seu livre-arbítrio não é completo. Você nunca toma uma decisão que seja definitiva, sempre volta. Se quer largar um vício, ele volta. Se quer largar um pecado, ele volta. É porque o seu livre-arbítrio está fragmentado com o seu sentimento e com o seu raciocínio. Sentimentos e raciocínios estão ligados, eu sempre falo isso aqui. O que você pensa é o que você está no coração. É um reflexo, a mente é um reflexo do coração. Então, se o seu coração está magoado, machucado e tal, você está com o seu livre-arbítrio fragmentado. Então, você não consegue tomar uma decisão e um arrependimento completo para eliminar um determinado pecado. Porque o arrependimento principal a gente tem no dia que a gente crê em Jesus e recebe, Senhor, eu me entrego a Ti. Eu confio que o Senhor é o Senhor. Eu creio que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou. Eu creio que o Senhor é o meu Salvador. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu aceito a Ti como meu Senhor e como autor da vida e suficiente Salvador para mim. E a Ti eu me entrego toda a minha vida para fazer a Tua vontade. Esse é o primeiro arrependimento, que é o principal. Mas existe aquele arrependimento diário, e aquele arrependimento de alguma coisa que aconteceu com você na caminhada, que é como sujar os pés, né? Lá que Jesus pegou e falou assim, eu preciso lavar os pés de vocês. Ah, não, você não vai lavar os pés, não. Porque nessa caminhada você sujou os pés, eu sujei os pés. Deus deu uma revelação para mim que eu sujei os pés, eu preciso lavar esses pés antes de vir o dia 22. Certo? Eu estou trabalhando nisso. Deus já fez uma libertação muito grande hoje na minha vida. Então, eu falo aqui coisa no mesmo nível que vocês estão. Eu não sou um super pastor, uma pessoa que está flutuando e vocês, coitadinhos, estão se arrastando. Não, eu estou no mesmo nível que vocês. Para poder ajudar vocês, para poder compreender o que vocês passam, para poder estar no mesmo nível e dizer assim, gente, a saída é por ali. É igual aquela pessoa que entra no meio do incêndio e a pessoa está dentro do incêndio, só fumaça, está respirando mal, e entra aquele bombeiro lá, e entra e se agarra com a pessoa e vai abraçado junto com ela, para tirar você do incêndio. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Então, irmãos, essa situação agora é assim, você precisa desprender seu livre-arbítrio. Como que você faz isso? Para concluir aqui. Você vai lá, examina seu coração, mágoas, rancores, tristezas, falta de perdão, perdoa, clama a Deus. Ah, não tenho condição de perdoar, eu guardo mágoa, eu sou caprichoso. Não, irmão, para com isso, senão você vai perder as bênçãos. Jesus morreu na cruz por todos, perdoou todos. Se Deus que podia cobrar, não cobra, né? Se podia cobrar 1 milhão de cada um de nós, não cobra, você vai ficar cobrando 10 centavos do seu irmão? Não tem, é desproporcional. Deus podia cobrar $1 bilhão de você e te perdoa, e você não perdoa 10 centavos, R$1. Então, perdoa essa mágoa. Foi o Bin Laden que matou minha família. Ora pelo Bin Laden para ele se arrepender. Pelo amor de Deus, que a pior coisa que pode acontecer é um terrorista matar a sua família. E isso não aconteceu aqui no Brasil. Pelo menos que eu saiba. Ou um traficante do PCC matou alguém aí na sua casa. Perdoe esse cara para ele se salvar e salvar todo mundo. Não guarde mágoa para você estar com as vestes limpas, para desfragmentar o seu coração, voltar a ser um coração coeso, contrito, perfeito, uma mente ajustada, porque quando a gente peca, irmão, a gente apaga o raciocínio, a gente volta a ser que nem um bobão, assim, sabe? A tudo que você aprendeu, você perde. É que nem reprovar de ano. É que nem passar na... Você esquece a matéria. O inimigo rouba você, o conteúdo espiritual quando você peca. Então, procure não fazer coisa errada. E aí, quando você faz, você clama a Deus, se arrepende, para Ele te dar forças para você voltar mais forte, não mais passar pelo mesmo ponto, repetitivo, e você já vai para outro nível, vira a página do livro. Né? A lição 1 já foi, vai para a lição 2, 3, 4, terminar o livro. Entendeu? Então, aí você precisa estar desfragmentado, restaurado no coração, para o seu livre-arbítrio, o poder de decisão para rejeitar o mundo, rejeitar o mal, rejeitar o pecado e desprender dessa terra para o arrebatamento. Porque é uma viagem. E é uma viagem onde você vai... Quando você chegou aqui, você trouxe alguma mala?
Não, você veio peladão, né? Saiu peladão da barriga da sua mãe, não foi? Então, materialmente falando, você vai assim, só que espiritualmente você vai rico, com vestes de noiva, né? E com galardão lá no céu e com herança lá no céu. Porque é lá que você recebe, não aqui. Amém? Acho que consegui te explicar. Não sei. O Espírito Santo te agarrou aí no finalzinho, né? Uau, aí vai. Ele tem que fazer o que ele manda, não o que eu quero. Eu dou uma agarrada assim no finalzinho aí, você quis falar um bocado de coisa, né? Interessante esse cavalo branco, né, que o senhor falou aí, né? O pessoal, tem muitos cavalos brancos vindo aí com o Senhor Jesus, eu vejo isso, né? As igrejas mostram isso, né? Interessante isso. Não é essa visão está errada. Essa visão é do remanescente do remanescente. Não queira estar nela. Tá bom. Pastor Lucas, o senhor faz uma oração para nós aí, para o pastor Jones, a pastora Nilva e para os irmãos ao redor do mundo, hein? Amém. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por essa palavra, por essa revelação. Perdoa se eu acrescentei alguma coisa de mim mesmo. Eu não coloquei a ordem correta ou a intensidade do arrependimento para que todos realmente percebessem, Senhor, a iminência da situação que está agora, Pai. Por favor, me ajude aqui, Senhor, nesse momento, meu coração, para estar restabelecido e pronto, Senhor, totalmente polido e preparado para a Tua vinda. E abençoa também os irmãos, Pai, que estejam realmente desprendidos, Pai, com o seu coração, Senhor, com o seu livre-arbítrio restaurado para decidir por Ti e não pelas coisas do mundo, Senhor, não pelo pecado, nem pelas coisas do mal, mas para ter, Senhor, a liberdade de Te amar e Te escolher. Senhor Deus, sabemos que o pastor Jones e a pastora Nilva estão passando essa luta tão grande com eles, Pai. Mas nós te agradecemos que toda luta vem para limpar, purificar, transformar, dar vitória e mudar as situações. E nós pedimos que o Senhor esteja confortando os corações deles, Pai, da sua família, do pai da pastora Nilva e da sua mãe. Que o Senhor faça a obra, Senhor, que o Senhor já iniciou, para a completa salvação de cada um de nós, deles, da pastora Nilva, do pastor Jones e também da mãe dela e do seu pai. Senhor, nós não podemos interferir nos teus planos, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Mas nós oramos, Pai, que todos os corações sejam confortados e que a mãe da pastora Nilva, Senhor, receba de Ti toda a graça, toda a misericórdia, tudo que ela precisa, Senhor, para ser salva, Senhor, e ser liberta nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pediu uma oração sobre o Senhor, Mário? Amém. Obrigado, senhor, ter trazido a palavra aqui, pelo nosso amado pastor Lucas, que suas palavras venham a dar frutos em todos nós, que o Senhor nos está nos caminhando, nos preparando para a tua vinda. Estamos chegando aqui na fase final de todo esse preparamento, só tem feito, vai continuar com outra fase, né, Senhor? Pedimos agora que o Senhor derramasse, Senhor, sobre a casa do pastor Lucas, paz e amor sobre a Lês, e edificasse ele com os teus sentimentos, com o teu amor, eles venham a continuar nessa caminhada com você, com o Senhor, Pai. E tudo que o Senhor tem desenhado e planejado para os dois, por toda a eternidade, Senhor, por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, pelas palavras e em nome de Jesus, pedimos a bênção e proteção sobre a casa dele contra o inimigo. Nós declaramos aqui, em nome da igreja, que todo tipo de ataque que o inimigo fizer contra ele, todo tipo de retaliação contra ele, a família dele está quebrada por terra, em nome de Jesus. Declaramos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Tenha um excelente fim de semana. Amém. Obrigado. Deus abençoe.